Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. Os caminhos. Procurei a sinhazinha querendo pedir para trabalhar com ela, ou pelo menos que ela falasse com o tio que queria me comprar, mas não a encontrei em casa. Tinha ido passar alguns dias na fazenda de uma amiga, aproveitando que o José Manuel fizera uma viagem a trabalho. Eu já estava ficando desesperada, e tentava pensar no Balalaogo Finitime e no que ele disse sobre ter fé. Decidi ir até o sítio perguntar ao Ifá se teria que fazer alguma coisa, alguma oferenda especial para que tudo terminasse bem, porque todos os caminhos pareciam fechados. Ia caminhando com esses pensamentos, já no largo do terreiro, quando o Alberto saltou na minha frente. Fiquei feliz por vê-lo, para me distrair um pouco, e aceitei o convite para um novo passeio até o Campo Grande, sabendo que poderia não voltar a vê-lo se não conseguisse resolver meus problemas. Não queria perder aquela oportunidade. Quando chegamos à porta do sobrado, com um sorriso matreiro, ele enfiou a mão no bolso e pegou uma chave, fazendo sinal para que eu tirasse os sapatos e entrasse em silêncio, sem fazer barulho. Subimos as escadas com vontade de rir, e só depois que eu estava dentro do quarto foi que ele desceu, subindo logo em seguida com 2 garrafas de vinho e algumas fatias de pão. Ficamos sentados na cama, conversando, ele querendo saber se meus problemas já estavam resolvidos, se eu tinha mais cookies para vender e por que na última terça-feira tinha mandado um rapaz no meu lugar para fazer a entrega do Sr. Rui Pereira. Eu disse que eram coisas chatas sobre as quais não queria falar, e contei da primeira vez que tinha visto o mar, em Uidá, e da primeira vez que tinha visto as Ilhas do Frade e de Itaparica, e a cidade de São Salvador. Ele também tinha impressões parecidas da cidade, vista do navio que o levara embora de Portugal. O primeiro beijo só aconteceu depois da primeira garrafa de vinho, da qual não tinha bebido mais do que 2 copos, pois ele era bem mais rápido, além de o vinho ser amargo, como a Sinhá gostava. Eu não tive a mínima vontade de me esquivar daquele beijo, como achava que as moças boas deviam fazer, e logo já estávamos deitados, o corpo dele pesando de uma maneira muito gostosa sobre o meu. Diferentemente do que se passou na primeira vez que me deitei com Francisco, não me lembro muito bem da sequência em que as coisas aconteceram. Era diferente, de uma maneira suave e calma, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para ficar naquele quarto, como se não houvesse mais nenhum problema a ser resolvido do lado de fora da porta, como se fosse a coisa mais normal do mundo eu estar ali, abrindo as pernas para um branco. Somente depois me lembrei dos conselhos da Adeola e da Claudina, mas tinha cumprido muito bem a primeira parte, que foi aproveitar. Ele era bastante carinhoso e me deixou à vontade, como se também estivesse gostando de ficar comigo, como se estivesse me vendo como uma mulher e não como uma preta. Estávamos felizes, tranquilos, com vontade de sentir e dar prazer, e era só isso que contava. Era só isso que eu sentia, vontade de deitar a cabeça no peito dele para descansar. Bebemos a 2ª garrafa de vinho em meio a muitas brincadeiras, e continuamos nos divertindo e nos provocando por boas horas. E só nos lembramos de ir embora quando a claridade começou a entrar pela janela, que tínhamos deixado aberta para aproveitar a fresca da madrugada. O Alberto desceu na frente para ver se a dona Isaura já tinha se levantado, e me chamou depois de abrir a porta da rua, para onde entrava o início de um lindo dia. O céu estava mudando de azul escuro para azul claro, e a cidade começava a acordar quando ele me deixou na porta da loja. Não fizemos promessa de um novo encontro, mas eu tinha certeza de que aconteceria. Subi para o quarto e dormi muito bem, sem conseguir me lembrar da última vez que isso tinha acontecido. Quando acordei, não estava com vontade de me levantar, de ir para a rua e enfrentar os problemas, pois queria prolongar aquela sensação de tranquilidade que o Alberto tinha me deixado. Quando finalmente consegui sair da esteira, já passava do meio da tarde, mas mesmo assim saí em direção ao Rio Vermelho, onde ficava o sítio do Babalaogo Finitime. Quando cheguei a sair da região habitada, percebi que estava escuro e com meu torto senso de direção
não conseguiria chegar até o sítio. O que eu menos queria era ficar sozinha. E a companhia dos mussurumins não seria suficiente, já que quase não trocávamos palavras. Mas não tive escolha. Voltei para o quarto, armei um altar e chorei, e rezei por um bom tempo, pedindo que os orixás me mostrassem uma solução ou me fizessem conformar-me com o meu destino. Quando consegui dormir, sonhei novamente com a minha avó, balbuciando o nome do Francisco, o que me deixou ainda mais aflita, sem a mínima ideia do que isso queria dizer. O Babalaúgo Fim-de-Time tinha dito que o Francisco teria um papel muito importante na minha vida, e uma coisa devia ter relação com a outra. Fiquei imaginando se não seria alguma reprimenda da minha avó por eu ter me deitado, por vontade própria, com um branco, que ela estaria querendo me dizer que o Francisco era melhor para mim. Por outro lado, o Babalaúgo Fim-de-Time tinha dito que ele não era o homem da minha vida. Eu esperava que o Ifá pudesse me dizer o significado daquele sonho, e assim que o dia clareou, ganhei a rua. Oxum. Não tinha ainda cruzado o Largo do Pelourinho quando encontrei a Claudina, que abriu um enorme sorriso ao me ver. Ultimamente, quase não nos encontrávamos, e ela não estava a par dos últimos acontecimentos quando me deu a notícia de que tinha vendido todos os bilhetes da rifa, o que tinha dado pouco mais de 6.000 réis, e feito o sorteio. Fez tudo sozinha para não me incomodar, e estava indo pegar o Oxum e levar até o canto, para entregar a prenda à vencedora. Eu fiquei atônita, pois tinha me esquecido daquela rifa. Tinha me esquecido de dizer que não precisava mais, que por mais dinheiro que conseguíssemos, nunca teríamos o valor necessário. E também não queria mais entregar a Oxum, depois da promessa que tinha feito a ela na noite anterior. Mas a Claudina não podia ler pensamentos e ficou decepcionada com a minha falta de reação. Sentindo-me ingrata, eu disse que voltaria com ela para me despedir da Oxum, antes que a levasse. Quando estávamos quase na porta de casa, a Claudina parou para conversar com uma conhecida e eu subi na frente, para ficar um pouco sozinha com a Oxum e explicar que não queria fazer aquilo. Não queria me separar dela, mas não tinha jeito. Foi a cobra que nem eu, nem ninguém mais viu de novo pela casa. Depois que eu já tinha dito a Oxum tudo o que eu queria e ia descer para entregá-la à Claudina, a cobra apareceu de repente, pulando em cima de mim. A primeira reação foi me proteger, jogando a Oxum contra ela. E quando olhei para o chão tingido de dourado, a ideia surgiu inteirinha, como um raio de sol iluminando minha cabeça. Naquele segundo, fiquei sabendo exatamente o que fazer e tudo o que ia acontecer depois. Procurei a cobra e não encontrei nem rastro dela, e ela não poderia ter saído do quarto, que estava com a porta fechada. Quando fui pegar a Oxum, olhei o chão ao meu redor e ele estava coberto com um pó dourado que tinha caído de dentro da estátua de madeira. Reparei melhor nela e percebi que sua racha tinha aumentado de tamanho e mostrava um grande talho, e era de lá que escorria o pó. Cheguei com ela perto da janela, onde estava mais claro, e percebi que ainda havia muito mais lá dentro. Forcei um pouco a abertura e a estátua se partiu ao meio, deixando ver que guardava uma verdadeira fortuna. Ouro em pó e pepitas, e também muitas outras pedras de cores variadas, brilhantes, pequenas, parecendo vidro transparente, tomando conta de todo o oco da estátua, que não era tão pequena. Na hora, eu soube que aquilo valia muito dinheiro, e que era dele que eu deveria partir para realizar meus sonhos. O de liberdade e o sonho no qual era dito o nome do Francisco, que tinha acabado de se revelar. Os planos. Enrolei a Oxum em um pano, onde também coloquei o pó que recolhi do chão, e escondi tudo atrás dos livros. Peguei um pouco do dinheiro da rifa que a Claudina tinha me dado, e fui atrás dela na rua, dizendo que não queria mais dar a minha Oxum e que ela tinha que ir comigo comprar outra. A Claudina não entendeu nada, mas eu disse que era importante, que muitas coisas tinham acontecido sem que ela soubesse,
e eu não podia mais me desfazer da Oxum. Fomos até uma rua perto da Baixa dos Sapateiros, onde ficavam muitos artesãos, e adquirimos uma Oxum ainda maior e mais vistosa. A Claudina, então, seguiu para o canto, e eu voltei para casa, para pensar nas próximas providências. A primeira foi procurar o Francisco e convencê-lo a fazer o que eu precisava que fizesse. Eu o vi trabalhando no Jardim do Solar e marcamos um encontro perto do Forte de São Diego, quando a Sinhá subisse para a cesta. Assim que ele chegou, contei todo o plano, sem dar tempo para que ele dissesse alguma coisa. A princípio, ele comentou que não daria certo, que era muito arriscado, mas garanti que daria certo sim, que ele não me perguntasse as razões, mas eu tinha certeza de que tudo ia sair exatamente como planejado. Então, ele se animou e começou a dar sugestões sobre certos detalhes, nos quais eu ainda não tinha pensado, completando a ideia. O Francisco levou o recado para que o Tico e o Hilário me encontrassem no dia seguinte naquele mesmo local, no fim da tarde. Novamente passei a noite em claro, enquanto repassava cada etapa do plano, para ver se não tinha me esquecido de nada, de nenhum detalhe que pudesse pôr tudo a perder. Não contei tudo ao Tico e ao Hilário, apenas a parte da qual participariam, mostrando que também seriam beneficiados. Eles aceitaram na hora, e ficaram de marcar um encontro meu com o Sebastião, para quem falei tudo, pedindo que não contasse nada a Esméria. A parte dele era bem simples, mas muito importante. E primeiro ele ficou encarregado de falar com a Sinhá que queria receber a carta dele no mesmo dia que a Esméria, para que não tivesse problemas depois. Ele também precisava pedir a Sinhá que preparasse as cartas do Tico e do Hilário, tomando como garantia o dinheiro que tinha prometido pagar mensalmente a ele e a Esméria. Depois de tudo combinado, fui falar com a Adeola, para saber se ela teria como armar uma fuga em 5 dias. Apesar do pouco tempo, ela disse que sim, bastando confirmar onde e quando encontrar a pessoa que queria fugir. Fiquei aliviada quando o Tico confirmou um detalhe que seria essencial, a presença do padre notório na cidade. E então, passei na casa do Manuel Calafate e deixei recado para o Fatumbi, para ele me encontrar na loja o mais depressa possível. O Fatumbi apareceu um pouco antes de escurecer. Participou da reza no salão e subiu para falar comigo. Para ele, eu contei tudo o que Sebastião sabia e um pouco mais, pois ninguém desconfiava da existência das pedras e do ouro. Primeiro, ele olhou fascinado, pois, como eu, nunca tinha visto tal riqueza. Depois, ficou com os olhos marejados, sabendo o quanto aquilo significava para mim. E então, tive certeza de que podia confiar no meu amigo. Pedi que providenciasse a venda de tudo aquilo, pois eu não sabia como, onde ou para quem vender, além de achar que poderia ser enganada. O Fatumbi também não tinha a mínima ideia, mas alguns amigos talvez pudessem ajudar. Um deles, inclusive, tinha enriquecido em Minas Gerais, negociando o ouro que comprava escondido ou roubava das minas do ex-dono. Eu disse que tínhamos 5 dias e que precisava de pelo menos 3 contos de réis que ele prometeu conseguir, e talvez até um pouco mais. Depois de 3 dias, o Fatumbi me entregou 3 contos, 900.040 réis, sendo que fiquei com 3 contos e 500.000, e insisti para que ele aceitasse o resto. Nem tão resto assim, pois era muito dinheiro. Mas o Fatumbi merecia, e só concordou quando falei que estava tudo bem se ele quisesse dividir com o padre Reis, ou com qualquer outra pessoa que estivesse precisando. O Francisco me avisou que a Esméria, o Sebastião, o Tico e o Hilário estavam com as cartas em mãos, e que o Sebastião tinha sugerido a fuga para Minas Gerais. Achei interessante aquela coincidência, porque nenhum dos 3 sabia sobre o presente da Oxum. Quando fui falar com a Adeola, ela já tinha conseguido uma carta de alforria falsa e precisava do nome da Sinhá, e, se possível, de algum papel assinado por ela, para que pudessem imitar a assinatura. Eu disse que faria melhor ainda, que emprestaria cartas verdadeiras assinadas por ela, de onde poderiam copiar tudo, os termos, a data e a assinatura. Para a fuga, dei a ela alguns 1.000 réis para que tudo fosse muito bem providenciado, e disse que, se precisasse de mais dinheiro, era para falar comigo.
No dia seguinte, o Tico e o Hilário foram me mostrar as cartas deles e pedi que emprestassem uma delas para a Adeola. Eu só tinha esquecido que, depois de receber a carta, a Esméria sairia do solar para ir morar na loja, ficando difícil de esconder dela toda aquela agitação. Ela se mudou para o quarto da Euá e ficava o tempo todo perguntando o que estava acontecendo, para onde eu estava indo e quando voltaria. Pedi que tivesse paciência, pois eu estava tratando de assuntos muito importantes, que só poderia revelar depois de tudo terminado. Procurei a Adeola e soube que ela só precisava de mais um dia, e então tudo estaria pronto. Fui me encontrar com os meninos e pedi que avisassem ao Sebastião e ao Francisco que agiríamos no dia seguinte, logo após o almoço. A ação. Durante o almoço, o Sebastião substituiu a Antônia no serviço de mesa e misturou na comida da Sinhá algumas ervas que a fariam dormir por 3 ou 4 horas. Assim que terminou de comer, ela disse que se sentiu um pouco indisposta e foi se deitar. O Sebastião deu ordens ao Raimundo, em nome da Sinhá, para percorrer algumas fontes e pegar amostras de água, porque ela desconfiava que era a água que estava causando tanta indisposição. Depois, colocou um pano na janela do quarto do Banjocô, indicando que era a hora de eu bater palmas no portão, que ele fingiu atender. Entrou na casa dizendo a Antônia e a Maria das Graças que era um mensageiro do Padre Notório, avisando que ele passaria pelo solar logo mais à tardinha. Conforme tínhamos combinado, ele deu uma olhada na despensa e disse que não havia nada para servir ao padre, pois, arrumando as coisas para viajar, a Sinhá não estava mais fazendo compras. Disse ainda que não estava se sentindo bem, com uma dor na perna incomodando muito, e perguntou se elas não poderiam ir ao mercado. Logo que as duas tomaram certa distância, o Tico e o Hilário e eu, que estávamos à espreita, entramos na casa. Os 2 meninos logo vestiram as libres do Francisco e do Raimundo e pegaram a liteira, com a intenção de levar o Padre Notório até o solar a qualquer custo, nem que precisassem dizer que a Sinhá estava morrendo. O Francisco, muito nervoso, juntou as coisas dele em uma trouxa, que deixou encostada no muro da frente, em um lugar fácil de pegar quando saísse correndo. Um amigo da Adeola, vestindo camisa de chita colorida e calça branca, estaria esperando por ele do lado de fora. Conferi mais uma vez os papéis que a Adeola tinha providenciado. Dei ao Francisco a carta falsa, que ninguém diria não ser verdadeira, e 50.000 réis, para que ele não passasse necessidade. Ao lado da trouxa dele coloquei a do Banjocô, com algumas mudas de roupa e 2 brinquedos de que ele mais gostava. Já estava tudo preparado e ainda teríamos um bom tempo pela frente, pois os meninos precisariam de pelo menos 2 horas para voltar com o Padre Notório. Eu e o Francisco nos escondemos no quarto do Banjocô, para que a Antônia e a Maria das Graças não nos vissem, caso voltassem antes de tudo acontecer. Ficamos olhando o Banjocô dormir e eu pensei que todas aquelas pessoas estavam se mobilizando por causa dele, e comecei a sentir um pouco de medo de não dar certo. Ou, pior ainda, de não estar fazendo o que era melhor para ele, mas o melhor para mim. Comentei isso com o Francisco, e ele me puxou para junto do peito, dizendo que também estava com medo, mas que tudo ia terminar bem. Ele então começou a fazer carinho no meu rosto e nos beijamos, sabendo que não ia ficar só naquilo. Fomos para o quarto ao lado e nos deitamos pela última vez, com pressa e com muito desejo, talvez mais para nos acalmarmos do que por vontade. Voltei para o quarto do Banjocô e ele foi para o da Sinhá, depois de relembrarmos o que tinha que fazer. Primeiro, ele deveria pegar todas as roupas dela, colocar dentro da camarinha e passar a chave, que colocaria no parapeito da janela. Depois, deveria verificar se o tinteiro estava no quarto e amarrar a corda na varanda, por onde desceria, mas ainda deixando-a enrolada para o lado de dentro, para ninguém notar da rua. E só então deveria se deitar ao lado dela, sem roupa e com muito cuidado, e começar a acariciá-la e dizer aquelas coisas que todas as mulheres gostam de ouvir. Quando ela acordasse, ainda estaria um pouco tonta, e antes que pudesse reagir, o Francisco já teria provocado o suficiente para que quisesse se entregar a ele.
E foi exatamente assim que aconteceu, imagino. Quando a liteira carregando o Padre Notório apontou no fim da rua, o Sebastião estava vigiando e foi me avisar. Como o Francisco tinha deixado a porta aberta, entrei no quarto no exato momento em que a sinhá estava embaixo dele, visivelmente feliz. Talvez por efeito das ervas, ou por quem estava gostando. Ela demorou a perceber a minha presença, e tive que falar alguma coisa antes que perdêssemos a chegada do padre. Quando ela perguntou o que era aquilo, eu disse que primeiro era melhor que ela olhasse pela janela, e depois conversaríamos. Ela ficou parada, e tive que puxá-la na cama, de onde saiu tentando pegar o lençol para se cobrir, e viu exatamente o momento em que o padre descia da liteira, estacionada no jardim. A senhora era uma mulher inteligente e perguntou o que eu queria, enquanto argumentava que precisava se vestir para então podermos conversar direito. Enquanto falava, abriu as gavetas das cômodas e não encontrou nada, e também tentou forçar a porta da camarinha, sem sucesso. Mostrei a ela a chave que estava no parapeito da janela e fingi atirá-la no jardim, quando na verdade ela caiu na sacada, e perguntei se podíamos conversar ou se ela preferia que eu chamasse o padre. A senhora olhou para o Francisco e mandou que ele saísse do quarto, mas ele não obedeceu, dizendo que era melhor ela ouvir o que eu tinha a propor. Mostrei os papéis que estavam comigo, que eram a minha carta de alforria e a do Banjoku, pelas quais pagaríamos até um pouco mais do que eu achava justo, 1 conto de réis pelas duas. Naquele momento, percebi que havia uma falha no plano, pois nós não tínhamos nenhuma testemunha do que ela tinha se deitado com o Francisco de livre e espontânea vontade. Ela poderia ter me dito para chamar o padre, confrontaríamos as versões da história, ela diria que tínhamos tramado para chantageá-la e acabaríamos presos. As cartas precisavam ser assinadas logo, antes que passasse o efeito das ervas e do susto e ela começasse a raciocinar direito. Pedi que o Francisco a segurasse e dei um tapa no rosto dela, dizendo que ia apanhar muito se não assinasse logo, e em seguida coloquei as cartas e o dinheiro em cima da secretária. O Francisco a levou até lá e, ainda um pouco atordoada, ela a assinou. Eu não estava acreditando que tinha funcionado, e mais para comemorar do que para provocá-la, dei um beijo no Francisco e saí do quarto. O Sebastião estava me esperando ao pé da escada, para passar pela sala com o menino no colo e levá-lo até o porão sem chamar a atenção do padre. Ele deveria levar o menino até o padre e distraí-lo, fazendo com que o Banjocô tomasse a bênção, avisando que a sinhá já ia descer. Enquanto isso, eu passei despercebida. Fiquei esperando no portão com as cartas assinadas, com 1 conto a menos, com a minha vida e a do meu filho para cuidar, além de um medo muito grande de não conseguir. O Francisco estava vigiando da janela, e quando me viu sair, vestiu a roupa, pegou a chave da camarinha da sinhá, que estava caída na varanda, e jogou para dentro do quarto, para que ela se vestisse e recebesse o padre, dizendo a ele o que bem entendesse. Depois, desceu pela corda e seguiu o homem que estava esperando na rua. Àquela altura, o Sebastião já estaria fugindo com o Tico e com o Hilário, que tinham alugado espaço em uma loja no Largo do Guadalupe. Peguei a primeira cadeirinha que vi, dizendo que o Banjocô que ele passaria uns tempos com a Idimi e com a Esméria, e que seria muito divertido. Quando entrei na loja com o Banjocô no colo e a trouxa dele na cabeça, a Esméria estava parada no alto da escada, dizendo que já tinha conversado com a Claudina e trocado de quarto com ela. Não perguntou nada sobre o Banjocô, mas mostrei as 2 cartas para ela, que, mesmo não sabendo ler, reconheceu que eram iguais à dela. A Esméria então comentou que estava muito feliz por mim e pelo meu filho, mas que, assim que eu pudesse, gostaria de saber o que tinha acontecido. Prometi que contaria, e fui falar com o Alufaale e com a Khadija, que estavam no quarto de costura. Mostrei o Banjocô a eles e perguntei se podíamos ficar, pagando, é claro, e que eu inclusive fazia questão de dispensar a ajuda que ele tinha me dado, não cobrando o mês. Disseram que meu filho era lindo e muito bem-vindo, e o saudaram e abençoaram à maneira deles. À noite, quando o Banjocô adormeceu e eu estava inquieta demais,
a Esméria sugeriu que eu desse uma volta, que ela cuidaria do menino, que, por enquanto, não estava dando trabalho algum. Tudo para ele era festa e novidade, e até mesmo dormir no chão, sobre a esteira, ele tinha achado divertido. Ao abrir a porta, dei de frente com o Alberto parado do outro lado da rua, encostado à parede de uma casa. Ele caminhou na minha direção e saímos andando de mãos dadas rumo ao Campo Grande. Eu nem pensei no Francisco quando nos deitamos, uma única vez, mas que durou várias horas, até quando lembrei que a Esméria poderia estar preocupada com a minha demora. O Alberto queria ficar até o sol nascer como da outra vez, mas eu não podia. Também tinha muitas coisas para contar a ele, mas resolvi deixar para um próximo encontro, com mais calma. Quando voltei e abri a porta do quarto, a Esméria parecia estar dormindo, mas ergueu a cabeça e disse uma única frase, que foi: "Você está pejada."